Outro dia, no dia do armistício, eu estava em Tucson. Meu garotinho queria ver o desfile. Eu estava estudando e não tinha tempo para ir. E tinha muitas chamadas de enfermos e coisas. Então ele disse: Papai, eles não vão me levar. E pediu: Me leva. Respondi: Está bem. O irmão Simpson, acho que ele está aqui, e seu filhinho também queriam ir. Então os coloquei no carro e corri para lá. Fiquei ali na esquina e assisti. Depois de um tempo, ouvi à distância um som abafado se aproximando. Bum, bum, de tambores batendo. Fiquei ali parado e pensei: bem, esses garotinhos realmente leram todos esses livros sobre o exército. Com certeza vão gostar muito disso. Notei que o primeiro a aparecer foi o velho tanque da Primeira Guerra Mundial. Lá vinham eles, uns pequeninos assim. Em seguida, veio o tanque novo e grande da Segunda Guerra Mundial. O tanque grande Sherman, com amortecedores de recuo. Então veio o próximo, e depois de um tempo vieram as Mães Estrela Dourada. O termo se refere a uma mãe que perdeu um filho enquanto servia nas Forças Armadas dos Estados Unidos. E então, depois de um tempo, vieram 12 veteranos que restaram em todo o estado do Arizona da Primeira Guerra Mundial. 12 veteranos. Depois disso, veio um carro alegórico com uma pequena cruz branca em memória do soldado desconhecido. Havia ali um marinheiro, um fuzileiro naval e um soldado montando guarda. Havia uma pequena divisão no carro alegórico. Do outro lado havia uma mãe idosa de cabelos grisalhos, sentada com uma estrela dourada presa a si por um alfinete. Uma pequena e adorável esposa chorando, pois seu marido estava morto. Um garotinho maltrapilho com a cabeça inclinada para o lado. Seu pai havia sido morto. E depois disso vieram mais e mais, e então o novo exército. Eu fiquei ali. Que espetáculo digno de se ver, mas quão triste. Pensei: ó Deus, um dia desses vou contemplar outro espetáculo. Haverá um dia de ressurreição, no qual os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Os antigos profetas virão rompendo primeiro e verão aquela procissão seguindo, marchando no ar. E nós, os que estivermos vivos, os que ficamos, não precederemos os que dormem, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós nos alinharemos com eles, entrando. Aleluia! Todos os da era de Lutero, de Wesley, metodistas, presbiterianos, até a última era, aqueles que receberam a palavra em sua era. Deus os abençoe. Aprontem tudo e o fogo cairá. Vamos inclinar as cabeças por um momento. Eu gostaria de saber, nesta audiência visível nesta noite, enquanto eu os segurei até aqui, até 9h30, haveria alguém aqui, haveria uma dúzia aqui? Quantos aqui diriam: Irmão Branham, estou envergonhado de mim mesmo, da maneira que tenho vivido. Tenho servido muito a uma denominação e a homens. Sei que não estou em conformidade com a palavra de Deus. Só vou lhe pedir que ore por mim, irmão Branham. Levante sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vejam, lá em cima, nas galerias e ao redor, Deus os abençoe. Eu sei. Agora, não se envergonhem, não se envergonhem. E lá, por toda a nação, de Nova York à Califórnia, do Canadá ao México, vocês que estão reunidos nessas igrejas, onde esses pequenos grupos fiéis que creram nesta mensagem com todo o coração, eles saíram de uma grande tribulação, saíram dessas denominações, eles são germes de vida. Vocês sentem um impulso nessa noite, como a águiazinha, ao ouvir algo que é um pouco diferente do que vocês têm ouvido, mas ainda assim, em seus corações, vocês sabem que é a verdade?
Você aí, há um pastor em algum lugar. Você está com a mão levantada. Vou orar por você. Essas coisas não foram feitas num canto, amigo. Lembre-se, estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos são os que o encontrarão. Não vá com essa multidão que está avançando por aí, amigo. Esta era da igreja de Laodiceia. Ela pode saltar e dançar ao som da música, mas é morna. Não foi dito que era gelada, foi dito que era morna. Essa é a pentecostal, e não sabe que é miserável, desgraçada, cega. Cega para o quê? Para a palavra, para a manifestação da palavra, porque ela nunca vem através de suas organizações. Eles não podem recebê-la. E vocês, ministros aí em Tucson, nesta noite, eu não os responsabilizo por isso. Deus os responsabiliza. Estive aí por 3 anos. Eu lhes disse que não começaria uma igreja. Não comecei. O irmão Pierre Green a começou. Estive aí por 3 anos. E nenhuma vez vocês me convidaram para seus púlpitos. Morei em Tucson por quase 3 anos. Deus me tirará do deserto um dia desses. Esta mensagem deve continuar. Tentei me aproximar de vocês o melhor que pude. Eu sei o motivo pelo qual vocês fizeram isso. Estão ouvindo? A única razão pela qual vocês fizeram isso é porque suas denominações os expulsariam. E vocês sabem, muitos de vocês com quem conversei lá no restaurante Fur, e vocês sabem que é verdade. Que vergonha! Saiam disso. Saia daí, irmão. Se houver alguma vida em você, você será como aquela águiazinha de que acabei de falar. Você ouvirá a palavra de Deus. Lembre-se, você a ouvirá pela última vez num dia desses. Estamos muito próximos agora. Não virão esta noite? Querido Deus, nós nos assentamos solenemente agora. É realmente um dia de ação de graças, Senhor. Sou grato, Senhor, por estar vivendo neste dia. Este é o dia mais importante. O apóstolo Paulo almejou ver esse dia. Os grandes homens do passado almejaram vê-lo. Os profetas almejaram vê-lo. Eles esperavam por esse dia. Abraão esperou por esse dia porque buscava uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Ela está pairada bem acima de nós, nesta noite. João viu o Espírito de Deus descendo do céu, testemunhou e soube que aquele era o Filho de Deus. E pensar agora que ele está escolhendo sua noiva. Querido Deus, por toda parte da nação, fale aos seus corações. Tu és o único que pode mudar o coração deles. Se isso não foi aquela semente colocada ali no princípio, eles nunca o verão. Senhor, eles estão apenas... Se o cego guiar a outro cego, ambos cairão na cova, com toda certeza, porque a tua palavra diz que cairão. Agora, Pai, sendo que vemos por todo o país, ao redor do mundo, na África, dezenas e dezenas na África do Sul, Moçambique, por todo o país, pequenas congregações estão recebendo estas fitas. E assim também esta fita irá para cerca de 20 países diferentes. Eles estão começando a ver isso e a se separar, centenas e centenas deles. Não haverá muitos, Senhor. Então, quando o último membro for recebido no corpo, Cristo virá. Senhor Deus, estou pedindo pela noiva nesta noite, por aqueles que sinto que se afastaram e estão esperando, que eles possam se separar de tudo que é do mundo, devem permanecer na presença da cálida luz do Filho de Deus, banhando-se em sua palavra e em seu amor. Conceda-o, querido Deus, que estas pessoas aqui, visíveis, que levantaram a mão nesta noite, dezenas delas por todo este grande tabernáculo, rogo, Deus, que uma nova vida venha a elas. Eu oro por toda a nação e até mesmo ao redor do mundo, onde a fita será tocada, que elas também recebam esta mensagem de ação de graças e saibam,
pelos conselhos e coisas que foram lançados o que devem fazer. Eu oro, Pai, conceda-o, abençoe-os, eles são teus. Sei que é costume agora, Pai, que convidemos as pessoas ao altar. E eu rogo, querido Deus, que em cada missão, em todos os lugares e por todo o mundo, que elas venham ao altar, os negros, os brancos, os amarelos, os morenos, onde quer que estejam, os ricos, os pobres, os indiferentes, os mendigos, o que quer que sejam, os denominacionais, aqueles que se auto-intitulam e são egocêntricos, ó Deus, nus, miseráveis, desgraçados, cegos, e nem o sabem. Tu disseste que seria assim, e assim é. Então eu rogo, Pai, que tu chames cada semente nesta noite, e por todas as partes do mundo onde ela cair, que alcance essa águiazinha que conhece a voz do seu Senhor. Conceda-o, Senhor. Eu os encomendo a ti, em nome de Jesus. Amém.